Que todos recebam aí mais um abraço, meu carinho, meu afeto, a minha imensa gratidão em ter todos vocês. E o propósito dos nossos encontros nessas manhãs é a cada dia mais aprendermos a amar, aprendermos a compreender, aprendermos a servir. A proposta dos nossos encontros é nos ajudar a nós fazermos reflexões, a nós conseguirmos olhar para nós mesmos, perceber os sentimentos que ainda carregamos, observar, ter vigilância com os impulsos, as vontades, os desejos que insistem a fazer parte ainda das nossas criações mentais, nos observarmos quando recebemos os estímulos da nossa programação reencarnatória, quando recebemos estímulos do nosso ambiente reencarnatório, onde nós, no aprendizado do amor, temos que ter os nossos relacionamentos. E como temos lidado com o que sentimos? Que direção temos dado com as circunstâncias que nos ocorrem? Existem aquelas que nós a provocamos. E existem circunstâncias, situações que, ao nosso olhar de imediato, nós não a provocamos, mas elas ocorrem e muitas vezes impactam na nossa vida, nas nossas decisões. Então, amados, o propósito desses nossos encontros é nós conseguirmos sentirmos o ser divino que somos, sentirmos o plano divino da nossa caminhada evolutiva, sentirmos ainda as imperfeições, as fragilidades, as dificuldades, as carências, e entendermos os propósitos de tudo isso que nos cerca, tudo que nos ocorre, tudo que sai de nós, tudo que nós absorvemos, e com esse olhar agora, não mais de um corpo, mas sim de um ser divino, do Espírito imortal, que está com essa oportunidade, com um novo corpo, com um novo nome, em um momento de uma nova personalidade. E como que nós vamos fazer com tudo isso que nos ocorre e com tudo que sentimos? E nós que temos Jesus, nós da doutrina espírita, essa doutrina de amor e de paz e de luz, que temos Jesus como modelo, como guia, como farol, como o representante do infinito amor, da infinita bondade, da infinita misericórdia. Ou seja, a representação, a ação do infinito amor através desse Espírito magnânimo que reencarnou conosco, ombreou conosco na nossa escola planetária há mais de 2000 anos, cumpriu todas as leis da reencarnação, cumpriu todas as leis de um mundo de prova e de expiações, e nos deu a direção, deu norte, trouxe novos paradigmas para a nossa evolução. E aqui conosco também prometeu que enviar esse Consolador. Porque nós, em mundo de prova e de expiações, passaríamos por aflições, por imensas provas e dificuldades, e que Ele iria mandar um Consolador para ficar conosco para a eternidade, que, em definitivo, tirar o véu dos nossos olhos, clarear as nossas consciências,
trazer lucidez ao entendimento do Espírito Divino que somos. E entre tantos paradigmas que ele, Jesus, exemplificou com a sua vida, com a sua conduta, com a direção da vida em relação a tudo que nos ocorre, a tudo que nos estimula. E entre a maior beleza que nós tivemos na nossa escola planetária, o Sermão do Monte, onde Jesus veio trazer-nos as bem-aventuranças. Entre muitas delas está: bem-aventurado vós que estáis aflitos e sofrendo. Como entender isso? E ele, então, complementa: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Comigo o fardo é leve e o jugo é suave, porque eu peço apenas que amemos uns aos outros. Ó Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através dos seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor possa amparar todos os nossos corações, que seus mensageiros de luz e do amor possam, em cada lar conectado conosco nessa manhã, levar o amparo, a assistência, a segurança, a proteção e a luz. Ó Jesus, bem-aventurados realmente somos nós, que por sua misericórdia divina e amor, nos trouxe nessa oportunidade, ou melhor dizendo, talvez muitos de nós, em mais uma oportunidade, em contato com seu evangelho do amor, através da nossa doutrina de amor e de paz e de luz. Ó Mestre, quanta gratidão, Senhor, por ter nos concedido contato com seu Consolador prometido. Mas Jesus, ainda por seu acréscimo de misericórdia e amor, o Senhor nos concede de estar sendo, todos nós estarmos sendo tutelados por o seu discípulo amado, o nosso professor Eurípides Barçanufo. Espírito magnânimo, com o seu hospital-escola no mundo, na sua colônia do Hospital da Esperança, que tem o nosso abraço fraterno, como um pequenino núcleo de amparo, de auxílio aos espíritos que nos procuram. Quanta gratidão, Jesus, para conosco, por nos conceder tantas essas oportunidades, como nunca tínhamos tido em um momento de transição planetária, essa grandiosa. Com certeza, Senhor, como todas as encarnações são grandiosas, mas essa tem esse caráter especial de estarmos sendo estimulados pelo seu amor no início da nossa regeneração, da regeneração da nossa escola planetária. Ó, Mestre, ajuda-nos, fortaleça-nos para que possamos cumprir os compromissos assumidos no amor. Fortaleça-nos, Senhor, para que sejamos aqui o seu instrumento de esclarecimento, de esperança e de bondade. Ajuda-nos, Jesus. Porque a cada dia também somos conscientes ainda de quanto somos falhos, de quanto somos frágeis, de quanto ainda cometemos deslizes, de quantas imperfeições, de células doentes, desequilibradas que ainda carregamos pelas nossas escolhas nas esteiras das nossas reencarnações. Mas já compreendemos, Senhor, e enche o nosso coração de alegria, é saber
que só o bem e o amor é que vai fazer a nossa renovação. Por isso, Jesus, tenha compaixão de todos nós. Ajuda-nos para fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão, a falta de paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos, mais pacientes. Enfim, Jesus, ajuda-nos, fortaleça-nos, para que tenhamos perseverança, determinação, disciplina com os nossos sentimentos, vigilância com aquilo que ainda, muitas das vezes, não conseguimos controlar nem nossa intimidade. Ajuda-nos, Senhor, para que onde estivermos, com quem estivermos, que seja por um instante apenas, que sejamos instrumentos do seu amor, Jesus, a levar os estímulos da esperança e da imensa alegria de viver. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, no domingo anterior, falamos um pouco de um assunto complexo e profundo, Falamos sobre o perdão e como entender realmente, como compreender esse processo do perdão. Porque da consciência que nós já temos, que somos esses espíritos de Deus, que somos criaturas divinas em evolução, que as leis divinas já estão gravadas em nossas consciências, desde quando fomos crianças. E que as nossas ações diárias, as nossas experiências, nossas vivências, vão fazendo com que nós vamos nos ajustando com esse código divino do amor que já está gravado em nós. E esse código divino do amor, podemos, não sei se eu poderia dizer assim, é Deus, o infinito amor, ao qual no fluido cósmico estamos imersos, fala conosco através desse Espírito Divino que somos, ou seja, da criatura que somos maravilhosos, sublimes, somos criaturas de Deus. Mas nós temos o trabalho do aperfeiçoamento, porque iniciamos a nossa etapa lá no reino do mineral, já caminhamos pelo reino do vegetal, já caminhamos pelo reino do animal irracional, estamos no reino do animal racional, a caminho da angelitude. Mas como ainda estamos próximos, vamos dizer, mais próximos da saída do reino do animal irracional e um pouco mais distante da angelitude, então ainda carregamos muitas das nossas ações, os componentes vibratórios, os sentimentos, ainda não em conformidade com as leis divinas que nos regem. E o propósito é a nossa compreensão que a evolução é exatamente isso. Mas como fazer para vivermos em paz, para vivermos felizes nesse mundo de provas, nessas oportunidades de transformação? E
o assunto que nós vamos dar continuidade, eu recebi muitas mensagens no particular falando, né, para que detalhasse mais, estudasse mais sobre o perdão. Mas nessa continuidade, hoje nós vamos trabalhar, então, com o auto-perdão. E para tal, como a recomendação do nosso professor, o diretor espiritual do nosso pequenino núcleo de amor e luz, o nosso abraço fraterno, a recomendação do início dos nossos encontros, uma breve leitura do Evangelho, para nos ajudar a conectar o ser divino que somos com o divino amor, porque o Evangelho, na nossa doutrina de amor e de paz e de luz, é a conexão com o ser divino que somos, com o infinito amor. E aí, então, como nós vamos falar de auto-perdão, tive a sugestão de que nós lêssemos um pequenino trecho do capítulo 11 do Evangelho, né? Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo. E, dentro das instruções aqui, né? Então, vem o mandamento maior. Fazemos aos outros o que queríamos que os outros nos façam. Palavra dos credores e dos devedores. Vamos ler o item 1 e vamos fazer uma pequena reflexão. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. Um deles, que era um doutor da lei, para tentar-lhe, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Então, né, sabendo que Jesus havia conversado com as pessoas e de que forma, como ele colocava as coisas, os argumentos dos doutores, de todos, né, ele tinha uma sobreposição. E foi isso que disseram, como o termo que usa, né, cala a boca dos saduceus. Então, na realidade, perguntaram para ele, né, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, né, para nós hoje, na nossa vivência diária, qual é, na nossa intimidade, a lei divina? Ou seja, como nós nos sintonizamos com essa lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, o nosso modelo falou que essa é a maior lei. Como é que está hoje, amados, nós 2000 anos depois de sabermos disso? Como sempre comentamos aqui a cada manhã, como um dia de uma nova oportunidade. Qual é a nossa conectividade com Deus, com infinito amor, com infinita misericórdia? Toda manhã, quando acordamos, o que é que vem às nossas mentes? Qual é o propósito do nosso dia? Como direcionamos os sentimentos para o trabalho que cada um tem a realizar? Consciente que estamos, que não existe trabalho mais importante ou melhor do que os outros. É como fazemos o que nos propomos a fazer. Como é que anda na nossa intimidade essa primeira lei? Nos conectamos, somos gratos, entendemos o nosso projeto reencarnatório, sentimos mesmo de verdade em nosso íntimo que estamos no melhor lugar, com as melhores pessoas, que trouxemos todas as potencialidades para a renovação, para a mudança dos sentimentos, para a correção daquilo que não fizemos de acordo com as leis divinas, mas que agora podemos corrigir fazendo por amor. Como é que está a primeira lei divina? E aí ele continua: então, amarás o Senhor
teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, como está isso na nossa intimidade? Com que olhos olhamos a todos? Como compreendemos a todos? E aí ele termina. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E buscando aí, então, para nós podermos compreender que sobre o perdão, né? Sobre o amor, sobre o auto-perdão. Como é que nós vamos compreender como é que funciona na nossa intimidade? Porque, amados, a grande maioria, eu não sei se eu poderia dizer, talvez todos nós aqui, carregamos extremas dificuldades em nos perdoar. E o tema é muito profundo e complexo. É bacana, por ser profundo e complexo, é que é belo, é muito belo o termo, porque nós só conseguiremos perdoar quando nós também nos perdoamos. E como eu não tenho entendimento e sabedoria capaz de trazer melhores esclarecimentos, porque eu, com certeza, entre todos, sou o que mais necessito do aprendizado do amor para a correção do meu passado sombrio e de dificuldades. E aí, então, eu recorri ao livro Pensamento e Vida. Como nós vamos falar de auto-perdão, o título é capítulo 22, Culpa. Mas é muito profundo o capítulo, a gente vai lendo aqui alguns parágrafos, vamos tentar compreender melhor, porque, novamente falando, ter contato com o esclarecimento desse nível, porque o que acontece muitas vezes conosco? Às vezes nós lemos alguma página, lemos alguma coisa, mas não conseguimos entender ainda. Porque para o entendimento é preciso, às vezes, de experiência, é preciso, às vezes, de vivência, é preciso de tempo. Por isso é que Jesus, lá 2000 anos atrás, não falou todas as coisas. Foi trazendo gradualmente. E, inclusive, a primeira vez que eu li, quando eu comecei nessa encarnação, o estudo da doutrina, quando eu li essa página, fiquei um pouco com dificuldade de compreensão. Então, como é que nós vamos fazer, então, para nós nos perdoarmos? O auto-perdão. E aí, então, o Emmanuel trouxe esse esclarecimento falando da culpa. Então, ele diz o seguinte, primeiro parágrafo. Quando fugimos ao dever, precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, amados, vocês lembram que no domingo, quando nós começamos, eu falei que nós íamos falar de doença, mas não da doença que já somatizou apenas no corpo físico. Íamos falar da doença não apenas da multiplicação das células sem direcionamento, que é o que nós dominamos de câncer. Não íamos falar da doença que somente que já somatizou no corpo físico. Que nós íamos falar de doença e de cura da alma. Cura do espírito imortal que somos. E aqui, as 3 primeiras palavras desse parágrafo. Quando fugimos ao dever. Porque às vezes nós pensamos que o dever apenas resume em cumprir, vamos supor, por exemplo, as leis humanas aqui. Mas o dever, amados, está
na leitura que nós fizemos do Evangelho. O nosso dever é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E quando fugimos do dever, quando não gostamos de alguém, quando temos dificuldade do relacionamento com alguém, quando carregamos mágoa, quando carregamos ressentimentos, quando carregamos decepções com alguém, porque, amados, nós vamos entender agora, em definitivo, para a eternidade dos nossos espíritos. Não existe aprimoramento moral, não existe evolução sem relacionamentos. Não tem como. É o entrechocar das nossas experiências que nós vamos aprimorando o sentimento do amor. E, então, às vezes, não temos a percepção que não estamos cumprindo o dever de amar. E aí, amados, é trabalho árduo, porque aí não é selecionar as pessoas para amar. É amar a todos. Que resumiu a doutrina, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, que fora da caridade nós não caminharemos, não teremos evolução. E o termo usado é: fora da caridade não teremos salvação. E quando fugimos do dever de ser caridoso, o que acontece conosco? Origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo brecha de sombra nos nossos tecidos sutis da alma. Então, amados, o que é caridade? Caridade é tratar todos com benevolência, mas é todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Aceitar as pessoas assim como elas são. E aí, então, nós vamos começar a entender por que às vezes, no nosso íntimo, é tanta insatisfação, é tanta incompreensão, porque estamos fugindo ao dever. Ao dever de ser indulgente com as imperfeições. E ao dever de perdoar incondicionalmente. Mas eu queria falar aqui que perdoar, amados, não é esquecer, porque não existe isso nas leis divinas. Todas as nossas ações estão gravadas em nossa consciência espiritual. Porque às vezes as pessoas falam: não, perdoei, já esqueci. Não existe esquecimento para o espírito imortal. Tudo, desde o reino do mineral, tudo está gravado em nossas consciências. O que vem a ser o perdão, então? O perdão, então, é um processo de amor em que vai fazer com que o nosso olhar para o fato, para a ocorrência, para a situação, para as circunstâncias que ocorreu, nós passaremos a ter um novo olhar. Porque ação, atitude, vamos dar o exemplo, né? A traição, o abandono, não sei qual que seria aí que nós ficamos magoados, né? A hora que nós tivermos, então, porque perdão, então, não é um ato, é um processo educativo do aprendizado do amor. Então, o que estamos conscientes? Que fugimos, nós ainda fugimos do dever todo dia, eu, pelo menos, ainda fujo do meu dever todo dia. Porque ainda muitas vezes, ou centenas de vezes, não consigo amar a todos como eu gostaria, como eu sei que eu preciso. Então, continuando aqui, né? Então, resumindo, quando fugimos ao dever, precipitamos nesse sentimento de culpa. E como, não sei se eu estou conseguindo transmitir, é Deus falando conosco através da nossa consciência. E aí, o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, porque nas relações ficamos magoadinhos, chateadinhos, deprimidinhos, com depressão, porque incessantemente, né, esse arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática
da nossa vida íntima. Então, emitimos esse componente vibratório, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Olha, amada, a profundidade desse esclarecimento. Por eu julgar, por eu criticar, por eu achar que os outros estão fazendo tudo errado, por eu não ter indulgência para com as falhas dos outros, eu vou intoxicando o meu hausto, a minha atmosfera psíquica. E aí eu vou, inclusive, levando isso ao convívio de quem convive comigo. E aí, amado, agora esse parágrafo é muito profundo. A feição de um ímã que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole. Amados, qual que é o halo, a aura de forças que eu tenho emitido? É de concórdia, de compaixão, de misericórdia, de brandura? Ou é de crítica, de exigência, de julgamento? Então ele diz, né? A aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. Então, o que eu estou emitindo a cada manhã? No cumprimento das leis divinas. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu tiver uma magoazinha, uma raivinha de um só, o que eu estou jorrando da minha intimidade? É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Oh, meus amados, entenderam isso? É através desse halo que eu entro em sintonia de tudo que está oferecido no fluido cósmico divino. Todos os comprimentos de ondas, todos os sentimentos sintonizam comigo. Então, que a cada um de nós possamos olhar a nós mesmos e não mais o apontamento do dedo das ações dos outros. Então, aí é que nós estabelecemos nossas ligações de natureza invisível nos domínios da nossa de afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando maiormente desalentado, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, é mais ou menos daquele ditado antigo, né? Fala com quem você anda, que eu falo quem você é. Ou melhor dizendo, né? Observe as suas ações, que você sabe com quem você está conectado. Então, como que eu vou fazer para poder me perdoar? Eu tenho que compreender que eu sou esse Espírito Divino em aprendizado e que só tem uma forma: amando, porque o amor é a única coisa que resolve tudo. E tem capacidade de resolver todas as nossas dificuldades. Mas continuando e passando a reflexão a nossas consciências, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto, porque aí é aquele negócio, né? É desgostoso com tudo na vida. Nada tá bom. Vocês já viram isso? Nada tá bom. Não tem contentamento com nada. Parece que tudo está errado. Parece que a direção do planeta está errada. Parece que todas as direções de quem comanda as coisas estão tudo errado. E aí, então, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Por que nós estamos com culpa? Porque é lei divina. Que nós não fizemos em sintonia, não cumprimos as leis divinas. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que acontece? Adquirimos quase sempre, somos subitamente visitados por silenciosa argumentação
interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Então, tudo que alguém faz irrita. Então, nós temos que nos observar tanto isso, porque senão, quando nós pensarmos que não, nós estamos exatamente dessa forma. Tudo irrita. Amados, né? Abrindo parente aqui, né? Digamos que nós falamos que a estrutura da nossa evolução é os nossos relacionamentos. A primeira delas, digamos, vamos dizer assim, os nossos relacionamentos, vamos dizer, né, entre pais e filhos. Ora somos pais, ora somos filhos, ora seremos pais. Mas nesse processo, normalmente, né, no início desse trabalho renovador, né, o filhinho é o príncipe da mamãe, a filhinha é a rainha do lar, e aí depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos, aí já é o adolescente rebelde, aí os apelidozinhos doces, né, de princesinha, de bonequinha, vai mudando de distinção. Quando falamos dos relacionamentos entre casais, né, no começo, o encantamento, o encontro, e aí os apelidinhos, né, o docinho, o amorzinho, às vezes dá até apelido de bichinho, né, meu gatinho. E depois de um tempo, nas experiências do aprendizado do amor, os bichos começam a mudar de tamanho e de nome. Por quê? Porque na nossa intimidade, olha, amados, essa estruturação da nossa evolução, do nosso crescimento de amor como Espírito Divino, está estruturado nos relacionamentos. O que é que nós, digamos, escolhemos alguém para ser bom? E muitas vezes, amados, é na nossa convivência, na estruturação do nosso projeto reencarnatório, é que aí nós deixamos de doar o melhor de nós para quem convive conosco. Para quem convive conosco mais intimamente todo dia. Nós privamos de quem convive conosco todo dia o melhor de nós, o nosso amor. Porque nós somos indulgentes com as falhas e com as imperfeições. Por que ocorre isso conosco? Porque estamos aprendendo esse amor. Porque às vezes, amado, temos muito mais facilidade de sermos gentis, de sermos tolerantes com as pessoas que nós convivemos pouco. Mas o do nosso convívio do lar, do nosso convívio do trabalho, do nosso ambiente, e já compreendemos que nós estamos na melhor ambientação reencarnatória. Deus é infinito amor, não tem acaso. Por que nós privamos, então, do melhor de nós, do nosso amor? Né? André Luiz, em algum momento, na sua literatura, em alguns livros da série, ele disse, né, que por que nós não tratamos os do nosso convívio diário como tratamos as visitas? Então, continuando aqui, por que essa argumentação silenciosa interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentando contra nós mesmos em mágoa, irritação e contra a intolerância e incompreensão dos outros? É que os reflexos de nossa defecção, aturbilhados junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar passo à imaginação virulenta pelas mordas sensações de nossas próprias culpas. Então, amados, aqui está dizendo o seguinte: o que nós podemos compreender na minha compreensão?
por não estarmos cumprindo o nosso dever de ser indulgente para com todas as imperfeições, para tratar todos, não escolher com quem nós vamos tratar bem todos. Nós formamos esse halo, essa atmosfera psíquica que vai adoecendo as células sutis, vai desequilibrando as células sutis do nosso perispírito. E aí nós assimilamos. Vocês não ouviram falar isso? Nossa, eu fui num ambiente, lá um ambiente pesado, saí carregado. Mas saiu carregado por quê? Por que você sintonizou com as vibrações infelizes? Por que você não sintonizou com as vibrações amorosas do bem que existe no mesmo lugar ao mesmo tempo? E aí, amado, essas desarmonias começam a ocorrer no corpo físico, onde a irritação, essa incompreensão, essa insatisfação, esse desgosto, achando que a vida não é boa, achando que as coisas estão erradas, que está tudo dirigindo errado, nos começam as manifestações das desarmonias das células do corpo físico, onde começam as alergias, as rinites, as gastrites, aos desequilíbrios, porque o halo da nossa atmosfera psíquica está em sintonia com essas vibrações inferiores, porque não amamos, porque não perdoamos, porque não somos indulgentes com as falhas dos outros, porque não aceitamos outros como são, e vamos a cada dia levando a esse estado negativo, porque tudo parece que é ruim, e continuando. E nesse estado negativo, que martelando pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com as mais complicadas diagnoses da patologia clássica. Amados, quem aqui trabalha na área da saúde pode comprovar o quão difícil é, às vezes, o diagnóstico de transtornos que aparentemente que manifestaram-se no corpo físico, mas eles estão erradicados na alma, no espírito imortal. Quem tem a oportunidade, ou já teve, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, ou teve alguém, ou por acaso passou por lá, ou por alguma circunstância teve a experiência de ir, por exemplo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui do campus. Eu tive a oportunidade de vivência com professores, que eu fiz um trabalho, na empresa que eu trabalho presta serviço de instalações elétricas, e eu fiz um trabalho lá no prédio central da Faculdade de Medicina, onde conheci vários professores, doutores, que são orientadores lá no Hospital das Clínicas. E alguns nós tivemos oportunidade de diálogo, falando desses diagnósticos, como foi colocado aqui brilhantemente por Emmanuel, né? A mais complicada diagnose da patologia clássica não consegue, porque está arraigado nas vibrações do cumprimento do dever de amar. Continuando. A noção de culpa, com todo o século de perturbações que lhe são consequentes, a gerar com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponde ao tema do remorso de que sejamos portadores. Olha, amados, aonde está erradicado, aonde está estruturado as desarmonias do nosso corpo fisiológico. Por que, amados, esse transtorno de divisões celulares, que nós chamamos de câncer, descontroladas? Porque aos sentimentos, o não cumprimento das leis divinas da nossa intimidade, o não exercício do perdão, o não exercício da doçura, o não exercício da bondade, porque, amados, a bondade e o amor sobrepõem a tudo. Tudo que existe no universo infinito. Só a bondade e o amor é que consegue levar à harmonia. E com misericórdia,
para a drenagem dessas vibrações, das vibrações das nossas células perispirituais. Essa drenagem é feita através do instrumento sublime, que é o nosso corpo físico. Perdoando que eu não tenho entendimento de estudo de células, mas quem acompanha conosco aqui, que tem profundo conhecimento de estudo de células, que agora coloque a visão divina. Por que é que ocorre? E como é que nós vamos um dia acolher alguém e dizer para ele, bendita a oportunidade que você está, porque você está com câncer? Mas se não mudar o sentimento, se não compreender a raiz da estrutura, realmente ele só vai mudar de lugar no corpo fisiológico até que termine esse processo para dar continuidade em outra encarnação, porque já compreendemos. Nascer, morrer. Renascer, morrer. É renascer ainda e progredir sempre. Mas agora nós temos a lucidez em nossa consciência desse entendimento. Então agora auto-perdão, perdão, já não é mais posturas filosóficas. É sentimento vibratório em nossa intimidade, com o desejo de transformação. Então, nosso olhar agora para aquilo em que dificulta, a ação do outro que nos dificultou, a ação do outro que nós não aceitamos, agora nós teremos olhos diferentes de ver. Porque vamos trabalhar, então, no exercício, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Continuando. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Amados, na compreensão que estamos adquirindo, a cada palavra áspera que eu respondo, perdoa-me se eu vou dizer assim, na cada grito que eu dou com alguém dentro do meu lar, a cada apontamento de dedo que eu faço naquela publicação social das redes sociais, talvez vai exigir demoradas existências de reaprendizado, não sei se vocês estão entendendo, reaprender e restaurar. Então, de tudo que eu falei, agora nós vamos fechar. Mas como é que nós vamos fazer, então, com o que nós estamos sentindo? O que é a receita? Nós já sabemos, né? Mas vamos lá. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento imediato. Mas se eu não perdoo o outro, se eu julgo o outro, se eu condeno o outro, como é que eu faço comigo? A mesma coisa. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento de imediato, quando possível, do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Então, e eu só serei indulgente e bondoso com o outro quando eu for comigo. Compreender que sou falho, compreender que necessito de mais, de perdão, de indulgência pelas minhas falhas. Mas como é que vai ser feito comigo se em campo vibratório meu não tem sintonia? Às vezes, amados, perdoe-me dizer assim, não é queixa, mas só fazendo um comentário. Às vezes sou muito criticado, muito julgado, porque até dizem que eu sou conivente com o mal, porque eu não falo nada, porque eu não critico, porque eu não julgo. Dá a impressão que eu sou desleixado. Mas como entender isso na nossa intimidade? Não sei se eu poderia dar um exemplo aqui, porque às vezes tem muitas professoras aí e que poderão fazer isso melhor. Mas é semelhante, vamos dizer, a primeira professora, quando o espírito agora renasceu, ficou dependente de tudo e de todos, e que aí começou na escola a fazer as primeiras letras, e a professora ensina. Só que aí as letras tão feias, parecem uns garranchos. E a professora amorosa e bondosa faz o quê? O condena.
fala que ele não tem jeito, que a letra dele está horrível, que ele não vai escrever direito? Ou ela, indulgente, porque sabe que ele vai aprender, que ele vai escrever melhor? Assim é conosco, nas nossas experiências, quem convive conosco, que nós ainda, às vezes, muitas vezes, não aceitamos a atitude, não concordamos com o que faz. Nós não estamos sendo coniventes, mas estamos sendo amorosos e bondosos e proativos na ajuda do bem. É a nossa parte. Lógico que tem, se o aluno realmente for displicente e desmazelado, ele vai escrever sempre com garranchos. Mas aí não é da tua parte. E é assim, amados, que nós temos que olhar para nós. Quando ainda vem aqueles sentimentos, às vezes, de inaceitação, de raiva, que às vezes ainda vem. O que está pedindo? O que é a receita que os benfeitores estão nos passando? Humildade viva para o reajustamento de imediato. Quando possível, do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso à inquietante escola das longas reparações. Compreenda, então, amados, que não é ser conivente com o mal, não é ser conivente com o que é errado, é ter os olhos de ver que a cada um ainda se encontra no estado de compreensão de ações que faz. E que eu necessito de misericórdia, de perdão. Ai, amados, e para nós encerrarmos, é o último parágrafo. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico. Sábio médico nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, irmãos, o que falar sobre o auto-perdão? A humildade e a compreensão de nós olharmos para nós mesmos, amados, isso é independentemente da classe social, do conhecimento intelectual, dos títulos. Isso nós estamos falando do espírito imortal, da criatura divina que somos. A necessidade da bondade, que lutemos não mais para selecionar com quem seremos bons, que lutemos nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos convívios, para sermos amorosos, compreensivos, indulgentes, não mais exigentes e cobradores, mas sim irmãos, cada um com a sua tarefa, cada um com as nuances do seu projeto reencarnatório, e que compete a nós amá-los assim como eles são. Que em nossos convívios agora, voltando a falar, como disse André Luiz, que sejamos, para os que convivem conosco todo dia, que os tratemos como visitas. Amados, que fiquem gravados em nossas consciências que quem convive conosco não seja privado do melhor de nós, que é o nosso amor. Independentemente do que façam, independentemente das atitudes que tomam, estou falando aqui que não é ser conivente, é ser compreensivo, como a professora é. Porque, às vezes, nós não entendemos o espírito imortal que somos. Falamos assim, mas não é possível, ele tem 40 anos, ele tem 50 anos, ele tem 70 anos e está fazendo a mesma coisa. Tá, mas... Porque se nós olharmos para nossos benfeitores, do outro lado, falar isso, você demorou, foi 500 anos para poder mudar. Como é que você quer que alguém mude agora?
Qual é a sua parte? Que nós lutamos nessa manhã para essa compreensão, qual é a minha parte, onde eu estou. Qual é a recomendação do nosso farol das nossas vidas, do nosso mestre? Como é que ele viveu aqui? Como é que ele exemplificou? Amados, qual foi a última palavra que ele falou? Tem mais um minutinho, permite só falar, falando desse detalhe. Acho que eu já falei aqui, perdoa que eu fico repetindo. Mas Jesus, né? Esse espírito magnânimo, lógico, reencarnado conosco, sentiu todas as chicotadas, a dor, sentiu a angústia, porque é inerente ao nosso corpo físico. E, terminando já o período, quando ia fazer total desligamento do seu corpo fisiológico, a espiritualidade superior, né, anjos, com amor infinito, foram envolvendo ele. Formou-se um halo de luz imensurável. Entre milhões que tocavam harpa, que colocavam remédio, que faziam todas as coisas, né, para ajudá-lo, para recebê-lo novamente na governadoria da nossa escola planetária. Entre tantos, né, pela psicografia de Chico Xavier e Humberto de Campos, nos esclarecido o seguinte: entre tantos, veio um anjo e que ele aproximou de Jesus, e Jesus falou algo. Foi uma das últimas coisas que ele falou. Algo no ouvido daquele anjo. E aquele anjo saiu em disparado. E aí, Humberto de Campos, Chico Xavier esclarece o seguinte: esse anjo era o anjo da caridade. E que Jesus rogou a ele que fosse acolher Judas, porque Judas tinha acabado de suicidar e tinha ido para regiões de profunda dificuldade. Depois que ele sussurrou no ouvido desse anjo, ele disse apenas: Pai, perdoa, para nos perdoar, que nós estávamos lá. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, demais irmãos encarnados e desencarnados, em todos os lares que participou conosco dessa manhã de hoje. Ajuda-nos, Senhor. Que os espíritos bondosos e amorosos que patrocinaram e endossaram as nossas reencarnações, os participantes conosco que estão preparando para reencarnar, que todos possam ser, nesse momento, Jesus, amparados com o seu amor, através de passes energéticos de doçura, por esses benfeitores amigos que não medem esforços a nos ensinar o amor. Que todos nós possamos receber, Jesus, as suas vibrações amorosas, dulcificando-os todos os nossos corações, para que sejamos indulgentes com as imperfeições dos outros. Porque só assim seremos indulgentes, Senhor, com as nossas falhas e imperfeições. E para nós, Jesus, que por sua misericórdia e amor estamos encarnados, que esses benfeitores amigos fluidifiquem as águas dos copos e das garrafas com os remédios, que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante
com tudo e com todos. E muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, no mesmo horário, que a partir das 9h30 estaria a postos. Se assim, é claro, for a vontade de Deus, o nosso Pai. E mais uma vez, meus amados, recebam aí o meu abraço apertado, a minha alegria, a minha imensa gratidão por ter todos vocês a acolher, a amparar o meu espírito necessitado com o seu amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Ai, amados, está encerrado o nosso encontro. Que possamos continuarmos juntos em nossos corações. Hoje, em especial, os bons espíritos amigos está convidando a todos que em sono útil, no Hospital da Esperança do Mundo Espiritual, no anexo do Colégio Allan Kardec, no Salão Azul, que todos que assim desejarem poderão estar lá em sono útil, tratando do alto perdão, estudando as nuances do projeto reencarnatório para o exercício do alto perdão e, consequentemente, do perdão. Todos estamos convidados. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E quem assim desejar, quiser compartilhar comigo, abrindo a câmera, dando um sorriso, mandando um abraço, um beijo, fique à vontade. Um beijo, bom dia para todo mundo. Um feliz domingo, obrigada. Bom dia, boa semana. Um beijo enorme. Muito obrigada, viu? Saudade, Ju. Saudades demais. Um beijo, Ju. Que alegria de ver a carinha de vocês, é tão bom. Mas eu fico muito feliz porque está breve, não muito mais, agora está breve. Eu poder abraçar vocês muito. Eu poder abraçar vocês muito, viu? Beijo, bom domingo. Ju, excelente semana a todos. Obrigado, amado. Luquinha, Bom final de semana.